Vamos abrir hoje em Lucas 14, 3 versículos, 26, 27 e 33. Um versículo que nós lemos na terça-feira na aula. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. 33. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O contexto é que ele está falando do preço de segui-lo, ou da condição de segui-lo. Isso nós percebemos que está faltando discípulos. Quem são discípulos? Como nós podemos saber que estão faltando discípulos? É só primeiro nós lembrarmos que ele falou em Mateus 9:36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E aqui, se você reparar no que eu li, ele fala para a gente pedir trabalhadores para a colheita. E qual é a colheita? No primeiro versículo, o 36. As multidões estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então é um trabalho de pastoreio, sacerdócio. Então está faltando discípulo para ajudar os outros discípulos. Ele falou isso para os seus discípulos. Para os seus discípulos ele falou: as ovelhas estão sem pastor. Então orem para que tenham mais como vocês, discípulos que sejam sacerdotes. E a gente não vê o mundo melhorando não, o mundo está cada vez pior, então está faltando mesmo discípulos. Mas o motivo que a gente vê que está faltando discípulos é que nós não vemos pessoas parecidas com Jesus. Vemos muitas pessoas falando de Jesus e dizendo que são de Jesus, mas pessoas parecidas com Jesus, eu nunca vi não. E aí tem vários desvios para a gente meditar, e aí cada um pensa em si próprio, se nós realmente somos discípulos ou não. O primeiro desvio é que os cristãos geralmente vivem em torno da sua própria capacidade, e não em torno da graça, que é o poder de Deus para fazer eles viverem. Outra coisa é que os discípulos geralmente expõem uma mensagem comportamental e não espiritual. Nós não falamos da transformação que o Espírito causa, nós falamos do que nós precisamos mudar na nossa vida. Geralmente nós expomos, ou os cristãos expõem, o Jesus histórico, Salvador, que morreu pelos nossos pecados e nos dá o perdão. E isso, se chegar nisso, pode não chegar nem nisso, ficando só nos mandamentos comportamentais, enquanto deveriam estar falando do Jesus Deus, todo-poderoso, majestoso, soberano, Rei, Senhor. Esse Jesus ninguém fala. Outro problema é que geralmente os cristãos tratam do seu relacionamento com Deus como uma questão de atividades religiosas para serem cumpridas para obter benefícios, ou uma direção para suas vidas temporais, e não como um relacionamento íntimo, puro, profundo e transformador. Outro problema é que os cristãos geralmente conhecem a Bíblia, ou parte dela, mas não conhecem a palavra revelada pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Outro problema é que os cristãos conhecem uma caricatura de Jesus, e não o Jesus bíblico. Outro problema é que os cristãos pensam que tiveram um encontro com Jesus, mas não têm a certeza de que nesse encontro eles nasceram de novo. Outro problema é que os cristãos vivem pela carne e não pelo Espírito. Outro problema é que os cristãos se comparam a outras pessoas e não com Jesus. Ou que os cristãos pensam que ser santo é fazer coisas certas e não fazer coisas erradas, ou fazer o bem e não fazer o mal, e não ser como Jesus.
Outro problema é que os cristãos pensam geralmente que a nova natureza vai ser manifestada na glória eterna e não aqui. Ou que elas são escravas do pecado na carne, enquanto deveriam ser crucificadas. Outro problema é que os cristãos geralmente têm uma consciência da sua tarefa de edificar a igreja de Deus como coisas a serem transformadas no cotidiano e não coisas evangélicas, uma transformação de corações. Outro problema é que os cristãos são cheios de ídolos e não têm pureza e consagração plena. Outro problema é que eles não têm consciência da sua tarefa de edificar a igreja de Jesus, eles têm consciência de se edificar enquanto crentes. Outro problema é que os cristãos conhecem a história da salvação, não conhecem o evangelho da salvação e do senhorio de Jesus, muito menos vivem. Outro problema é que os cristãos pensam que evangelizar é fazer alguém aceitar Jesus e fazer uma oração de entrega e não expor o evangelho verdadeiro na prática. Ou que os cristãos pensam geralmente que participar de algum ministério é o suficiente, quando participam, enquanto deveriam estar fazendo discípulos. Ou que eles se veem como membros da igreja, não como discípulos de Jesus. Ou que eles entregam tudo para Deus fazer, não assumindo qualquer responsabilidade espiritual que Deus deu para eles fazerem. E dá para ir falando aqui. Eu tive que parar, porque senão a gente ia ficar 2 horas falando sobre o que deveria ser e o que é. Está tudo torto. Conversei com um rapaz que está trabalhando aqui na igreja essa semana, na obra. Falei, você vai à igreja? De vez em quando eu vou na da minha mãe, ela é da congregação. Tá bom, e como é que está o seu relacionamento com Deus? Tá bem, eu estou tentando fazer o bem. É isso daí. Onde é que está o amor? Só que é tudo sinais, sintomas de uma falta de amor. O amor está em pai, mãe, mulher, filho, filha, irmão, irmã, e em si mesmo, na sua própria vida. Não carregam a sua própria cruz, não seguem Jesus, não renunciam a tudo que tem, como diz o nosso texto. E aí ficam nessa religiosidade improdutiva. Bebem da palavra. Sabe onde que vai a palavra? Fica na boca. Viram crentes babões, porque não engole. Enche de palavra a boca, começa a babar e a cuspir nos outros a palavra. Em vez de entrar e transformar, não, fica ali na boca, babando. Aí não transforma e não obedece. Não vivem como deveriam. Por que isso acontece? Por que a igreja está assim? Ou nós, em muitos momentos, talvez mais do que muitos, tem uma doença que causa isso. Sabe qual que é a doença? Uma patologia. A falta de amor. Está faltando amor por Deus. E ele falou, se você amar qualquer coisa além de mim, não pode ser meu discípulo. Por que não temos discípulos iguais a Jesus? Porque não ama. Essa é a resposta simples. Nosso amor, ele enquanto foco, ele é finito. Não tem como você focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode inverter, uma hora eu amo mais isso e depois eu amo mais aquilo. Depois eu mudo, eu não amo mais isso e mudo para aquilo outro, mas é um foco de cada vez. Alguma coisa vai estar no centro do seu amor naquele momento, porque ela é uma energia finita. Nosso coração não consegue manter 2 tronos ocupados ao mesmo tempo. E essa falta de amor é o resultado da transferência do nosso afeto para outro foco. Onde é colocado o nosso afeto, é ali que está o nosso coração. Jesus falou isso em Mateus 6:21, que a gente já leu muitas vezes. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E onde está o nosso coração, está a nossa obediência. Então, se você ama outro tesouro, você vai seguir aquele tesouro. Você vai se mover no que ele te manda fazer.
E aí a obediência fica falha. E quando a engrenagem da obediência trava, onde é que está o defeito? No motor do amor. Meu amor por Deus está quebrado, então minha obediência começa a falhar, eu começo a fazer outras coisas em desobediência. E quais são as causas dessa doença? Falta de amor. São 4 causas principais. Primeira causa é que nós temos um déficit de conhecimento revelado. A revelação que a gente tem é muito pouca. E a gente não consegue amar o que a gente não conhece. Eu não amava a cachorrinha que a Marjorie trouxe aqui. Mais um cachorro para a minha vida. Mas eu me relaciono com ela, agora eu amo. É assim que funciona. Você ama algum presidiário? Não. Não, né? É porque você não conhece. Se você for lá visitar, conhecer, ouvir a história, entrar no coração dele, você vai amar ele. Mas não conhece, não ama. Aí a gente não conhece Deus, não conhece a sua bondade, a sua santidade. E aí a gente não obedece porque não conhece. Não conhecendo, não ama. Não ama, por que você vai fazer o que ele quer que você faça? Nós possuímos uma caricatura de Deus, de Jesus, na nossa mente. Não a revelação bíblica real dele. Está faltando 2 coisas para a gente ter a visão certa, o conhecimento revelado. Primeiro, uma exegese bíblica de Jesus. Você faz essa exegese na sua alma, na sua mente, é um estudo profundo. Quem é Jesus? O que é Jesus? O que fez Jesus? O que não fez Jesus? Onde viveu Jesus? Como andou Jesus? O que falou Jesus? Por que não falou Jesus? O que corrigiu Jesus? O que não corrigiu? O que consolou? Qual era a sua cultura? Qual era a sua língua? Faz uma exegese, um estudo profundo em todas as áreas de Jesus. A revelação está na Bíblia e ele se revela plenamente ali, se você for investigar. Tem que fazer a sua exegese. Não adianta vir na igreja e ouvir alguém falar. Tem que ser você e ele. Você tem que tirar a caricatura que você tem na sua mente de um Jesus que você criou e fazer essa exegese e colocar um ajuste. Espera aí, esse Jesus aqui está faltando um braço. Esse aqui é o braço que está faltando. Agora está faltando um olho. Isso aqui é o olho que eu não conhecia dele. Vai completando a caricatura até virar Jesus real. Tem que fazer isso. Tem que estudar. Jesus se revelou e deixou-se escrito. E além disso tem outro problema, além da exegese. Uma vida contemplativa. Porque ele não está só na Bíblia. Ele enviou o Espírito. O Espírito ajuda a gente a contemplá-lo, o Deus vivo que habita em nós. Então, você tem que ter as 2 coisas. A Bíblia te move a uma contemplação, e a contemplação te prova o que você está contemplando biblicamente. Então, se não tiver uma exegese, uma contemplação, não vai conhecer Jesus. Você pode conhecer o Jesus escrito e não conhecer o Jesus bíblico. E não tem como conhecer o Jesus bíblico sem ter o conhecimento da Bíblia. Se você quiser só contemplar sem Bíblia, você vai encontrar outro Deus, um demônio que vai se fantasiar de Jesus e vai piorar a sua caricatura. Tem que ser Bíblia e contemplação. A Bíblia como base e a contemplação como prioridade. E aí, se você não tiver a visão perfeita de Jesus, você não vai crer num Deus que é Jesus, vai pensar num Deus mais distante. Se o Deus é mais distante, mais transcendente, não imanente, mais longe do que perto, como é que vai ser o seu relacionamento com Ele? Como é que vai ser o seu amor? Onde é que está a sua afeição por alguém distante? Posso até namorar ou casar com um cônjuge distante. O amor esfria até acabar. E aí eu paro de fazer o que a pessoa aceita ou não aceita, ou gosta ou não gosta. Meu vínculo afetivo enfraquece. E a minha disposição para a obediência também enfraquece. Olha o que diz Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão
e você será bem-sucedido. Tem que fazer a exegese contemplativa, dia e noite. Salmo 1, todo mundo lembra do Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Todo mundo quer se dar bem, mas quem que está fazendo isso? Meditando dia e noite, exegeticamente, contemplativamente. Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Qual conhecimento? Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Olha o perigo. Você pergunta para qualquer pessoa que é mãe ou pai, zeloso, o que é que você quer para os seus filhos? Quero que eles sejam salvos e andem com Deus. Pois se você não obedece, não lê a lei, aprende a ter conhecimento de Deus, ele vai ignorar os seus filhos. Passo para o capítulo 6 de Oséias, versículo 1. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. É uma busca por conhecimento do Senhor. Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. E Jesus confirmou tudo isso em João 17:3, na oração que ele fez. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem que conhecer. Se vire. Tem que conhecer Deus. Ah, mas Senhor, fiz obras, preguei, expulsei, profetizei, curei em teu nome. Afaste de mim, nunca te conheci. Não adianta fazer obras, não adianta ter dom, não adianta ser dedicado, ter atividade plena, intensa e frequente, se não tiver conhecimento aplicado no amor relacional, que vai gerar obediência. Não adianta. Tiago 5,17 fala: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Todo mundo está lascado. Todo mundo sabe o que tem que fazer e não faz. Todo mundo peca por omissão, quando sabe e não faz. E olha a conclusão que Jesus traz em Mateus 23, quando ele acusa os fariseus hipócritas, profundos conhecedores da lei. Mateus 23, 31. Leia o capítulo inteiro depois. Isso aqui é a conclusão. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados, serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres, e a uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Eles sabiam a Bíblia deles. Eles obedeciam. E eles
não faziam o que tinha que fazer. Não tinham amor. Amava mais o que eles conheciam e o seu status, seu poder, seu conhecimento, sua riqueza, sua vida, do que obedecer a Deus. E a prova é que eles falaram aqui, eles argumentavam que se eles estivessem no lugar dos antigos líderes de Israel que mataram os profetas, eles não teriam matado. Teriam, porque mataram Jesus. Mataram Estevão. Mataram quantos outros? Não adianta ter conhecimento. Na verdade, é pior ter conhecimento bíblico e não obedecer do que não ter conhecimento bíblico. Recairá todo o sangue justo derramado na terra sobre vocês, que conhecem e não obedecem. Como é que está a sua exegese pessoal? Como é que está a sua vida contemplativa? Tem buscado a revelação? Provérbios 25:2. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Esse é o primeiro problema da nossa doença, da falta de amor. A gente tem pouca revelação, porque não busca. Segundo problema, dureza de coração. Tem um nome, é esclerocardia. É uma insensibilidade espiritual para as coisas divinas. É uma rigidez, uma resistência à vontade de Deus, uma intransigência religiosa, uma falta de fé, uma incapacidade de amar. É um coração de pedra. O que faz um coração ser de pedra? Ficar cauterizado na consciência. Você fala, não entende. Deus fala, não se move. O que causa isso? Duas coisas: pecado contínuo. A pessoa peca continuamente, é escrava do pecado, não tem como ser liberta. Não tem como. Deus fala para ela: arrependa-se. Não. Para com esse pecado. Não. O que acontece? Desgraça, morte, exclusão. Ele corta, ele passa foice, passa o machado e joga a pessoa no fogo para ser queimada. Primeiro problema é pecado contínuo. Eu amo ser assim, eu sou assim, Deus vai me libertar quando Ele quiser. Não vai. Tem que partir de você a renúncia. Você tem que abandonar o pecado. É você. E não vai ser de uma hora para outra. Vai ser uma luta, uma guerra que sozinho não dá para vencer. Tem que clamar, se prostrar, chorar, gritar. E aí Ele começa a te dar o Espírito para resistir às tentações, crucificando a sua carne para o pecado perder o poder. E aí Ele te santifica a imagem do seu Filho, num processo longo, doloroso e profundo. Começa com você. Tem que abandonar o pecado contínuo. Segundo problema, falta de arrependimento. Se arrepende, está pecando? Não tem vez. Estou diminuindo um pouquinho aqui, tem dia que eu peco mais, tem dia que eu peco menos. Não é arrependido. Arrependido não peca intencionalmente. Eu não quero mais beijar homem que eu gosto de beijar. Eu não quero mais. Estou com nojo disso. De vez em quando vem vontade, eu rejeito. E quando eu caí é porque eu dei bobeira. É assim. O coração arrependido, ele luta com toda a sua força contra o pecado que ele amava e não ama mais, mas que ainda está tentando ele. Ele está crucificando a sua carne. Fica em pecado contínuo, sem arrependimento, a mente vai ficando cauterizada, vai ficando com o coração de pedra, cada vez mais de pedra. Isso impede que o amor de Deus penetre nas camadas mais profundas da alma. Sem esse amor lá dentro, não tem obediência. Porque daí a obediência no meio do pecado vira um fardo insuportável, que a pessoa não consegue obedecer. Vou ter que orar. Não estou orando nada, preciso arrumar mais da minha vida, é um peso. Tenho que orar, tenho que ler a Bíblia, não consigo. É insuportável essa cobrança. Tinha que ser um deleite. Mas é um fardo. Hebreus 3:12.
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, porque durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você tem reduzido o pecado na sua vida? O arrependimento é cada vez maior? Terceiro problema, antropocentrismo. A gente ama essa palavra, mais ainda a prática dela é a idolatria do eu. Você põe o antropo, o homem, no centro. Você está no centro. O teocentrismo, que é Deus no centro, é substituído pela soberania do ego, quando o trono do coração é habitado pelo seu eu. Você se torna o centro da sua própria cosmovisão. Tudo na sua vida gira em torno de você. Eu vou na igreja, meu Deus, minha bênção, meu culto, minha adoração. Eu leio a minha Bíblia, tenho o meu trabalho, meu filho, minha família, eu. Nossa, que vida rica! Aí o eu morre, sobrou o que para a eternidade? Se você está no seu trono, a vontade de Deus passa a servir como uma interferência contra a sua própria vontade. Não aceito o que Deus está falando, porque para mim é diferente. E eu vou continuar do jeito que eu creio. O que acontece? Cai no pecado original, querer ser igual a Deus. Olha 2 Timóteo 3, 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Versículo 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Sabe quem tem a mente depravada? Quem resiste à verdade, quem resiste à vontade de Deus, quem tem o eu no centro para fazer a sua vontade e não a de Deus. Reconhece? Seu ego vai sempre querer ser Deus, reconhece? Ele sempre vai querer, até o último dia de vida, quando ele for removido da sua vida, ele vai querer ser Deus. Você reconhece que ele tem feito você ser o seu próprio Deus? Não. Já saiu do trono? Já entregou a tua vida inteira, totalmente, profundamente, plenamente para Deus? Quarto problema da doença, quarta causa: amor desgovernado ou desequilibrado pelo mundo. Não é só você que se ama, você ama o mundo também, porque o mundo quer fazer você se satisfazer. Mistura os dois amores aí. Eu me amo, então eu amo o mundo. Se o mundo me faz eu me amar, então eu amo o mundo também. O amor que deveria ser de Deus é colocado no mundo, nos seus benefícios e prazeres. Quais? Status, materialismo, reconhecimento social, satisfação emocional, poder de qualquer tipo e natureza, segurança financeira, família, atividades satisfatórias, preocupações, descanso, sexo, religião, fama, ideologia. O que mais? Qualquer porcaria pode ser que o mundo nos atrai. Qualquer porcaria.
uma marca, um objeto, um cargo, um sonho. 1 João 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito claro esse sintoma. Sintoma não, essa causa, né? Você ama o mundo? O amor do Pai não está em você. Ponto final. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você já abriu mão do seu amor por tudo que tem nesse mundo? Você já sente repulsa de tudo que o mundo te oferece? Você cansou de obter glória terrena? Então essa é a patologia da desobediência. Por que é que a gente não consegue obedecer a Deus? Porque a gente é doente. Qual que é a nossa doença? Falta de amor. Qual que é a causa da doença? Falta de conhecimento revelado, dureza de coração, antropocentrismo e amor ao mundo. Se você se identificou em um deles, você levanta a mão. Em todos eles. Dá para corrigir, né? Não dá para corrigir. Agora, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas a gente tem que pôr o amor nele primeiro. Então a gente tem que abandonar a maldade e colocar o nosso amor de verdade em Deus. É fácil? Não. Nem gostoso. A gente aprendeu, é como um sapinho que cresce na frigideira que vai esquentando. Nós estamos fervendo de paixões pelo mundo, porque a gente aprendeu a ser assim. A vida inteira a gente foi assim, e a gente foi ensinado a curtir. A gente gosta. Mas a gente nasceu de novo. E Deus deveria ter colocado a gente, acho que era essa a intenção, em uma nova frigideira, agora de graça, né? E não de ídolo. Só que a igreja não serve como essa frigideira, ela continua sendo igual ao mundo, ensinando a gente a amar as coisas do mundo. Só que agora ele está ensinando a gente certo. Então ele está colocando a gente no lugar certo, para a gente corrigir a nossa vida, abandonando a frigideira antiga e vivendo na que a gente está. É uma questão de fé. Você está na nova ou está na antiga? Se está na nova, corrige a sua vida. Comece a buscar ele intensamente para obedecê-lo. Para terminar, Mateus 24:12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é perseverar na atividade, na fé, é perseverar no amor. Porque se você ama Deus, tudo que Ele fala para você é uma questão de honra, é uma questão de brio. Eu quero porque eu amo. A Flor esqueceu de falar pra gente que tinha acabado o arroz ontem. Ou anteontem, que ela foi trabalhar. A gente fez almoço em casa hoje, não tinha arroz. Eu estava lá estudando, era 1h já. Não tinha escrito nada do sermão de hoje. Não posso sair. Terminei 5h20. A Márcia falou, pede aí no iFood. Entrei no Viscard, R$33, o arroz 5 quilos. Sabe quanto para entregar? Foi para 56. Me recuso. O que eu fiz? Peguei o carro e fui comprar. Saí do estudo, quebrei o ritmo e fui no mercado, voltei. Meia hora. Gostei? Não gostei. Por que eu fiz? Porque eu amo a Marjorie. Eu podia deixar a bucha para ela, estava lá no meio da cozinha, tudo ligado, atribulada. Eu ia falar, se vira. Ela falou, amor, então vai para mim. Fui. Quando você ama, você obedece. Você se move nessa direção, não importa o que seja. É simples. Você ama a Deus? Pega a Bíblia, lê
e obedece. Ele fala com você o que tem que fazer. Por que não obedece? Podia passar daqui mais meia hora falando de punições que ele tem para nós. Não vou fazer isso, vocês já sabem. Ele só quer o nosso amor de volta. Vamos dedicar o nosso amor para ele. Amém? Amém? Então, amém. Vamos cobrar. Espero que vocês me cobrem e eu cobro vocês. Tá bom? Amém? 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 Amém aí? Então tá bom.